Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos no 34º dia do nosso propósito. Estamos falando sobre o poder da oração. E hoje nós vamos falar sobre orando extraordinariamente. Em Salmo 77, versículo 2, nos diz assim: Quando eu estou angustiado, eu busco o Senhor. De noite estendo as minhas mãos sem cessar. As estratégias de oração alcançam um nível mais alto quando as situações chegam ao ponto do desespero. Como que quando uma mãe é levada às pressas para um hospital por conta de um parto prematuro, quando se sabe que a ordem de despejo está a caminho, quando a batalha está tão difícil e você está começando a acreditar que sua família não vai ficar intacta. Esses momentos intensos e inesperados exigem uma oração do tipo radical. A oração ao telefone com seus amigos, a reunião da igreja, a oração em grupo. Mas só porque você está desesperado não significa que você não deva ser estratégico. Talvez precise ser ainda mais estratégico quando o desespero chega. A experiência de Esther no Velho Testamento levou à necessidade de uma oração extraordinária. Você deve se lembrar de como ela, sendo uma bela jovem judia, foi selecionada como candidata à posição da rainha da Pérsia, quando o rei Assuero depôs a sua primeira esposa. Mas dentro do próprio palácio, Esther soube do seu guardião de infância, Mordecai, sobre um plano de extermínio do povo judeu. Todos eles, a situação era terrível, não menos para Esther do que para qualquer outro judeu. Ela ainda não estava em uma posição de aproximar-se do rei com qualquer tipo de petição sem autorização prévia. Os costumes da época determinavam que ela poderia ser legalmente morta apenas por tentar entrar na presença do rei. Mas ela fez um apelo corajoso por uma oração extraordinária. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, capítulo 4, versículo 16. O resultado dessa oração coletiva foi milagroso. O mentor do genocídio foi morto e enforcado em sua própria forca. E Mordecai, o judeu, foi levado a uma posição importante de liderança e encarregado do programa de segurança sancionado pelo Estado de proteger os judeus de futuras perseguições. Este é o tipo de modelo de oração que a Bíblia nos orienta a seguir. Observe que eles oravam coletivamente. A oração extraordinária pode ser um esforço de equipe. Segundo a ascensão de Jesus aos céus, os seus apóstolos restantes em Atos capítulo 1 aceleraram de volta a Jerusalém. Reuniram-se na sala superior para orar. Lá, com uma só mente, todos eles se reuniram sempre em oração. Quando Pedro, mais tarde, foi lançado na prisão sob o guarda pesado, a igreja fazia oração por ele a Deus. Atos 12, 5. Na noite antes de sua execução, acorrentado entre 2 soldados, Pedro estava tentando dormir. E o anjo lhe apareceu, libertou-o, fez passar pelos guardas, pelos portões e em seu caminho de volta para casa, como um autor antigo uma vez disse. O anjo foi resgatar Pedro da prisão, mas foi a oração que resgatou o anjo.
Eles oravam e jejuavam. Nós mencionamos jejum anteriormente, listando como uma das chaves da oração. A chave da oração é o jejum. Mas assuntos sérios pedem geralmente um sacrifício em comum, uma devoção mais focalizada e dedicada. Deus, através do profeta Joel, também ordenou ao seu povo que retornasse para ele de todo o seu coração. E isso com jejuns, com choro e também com prantos, de Joel 2,12. Jesus, no início do seu ministério terreno, preparou-se para os desafios à sua frente, comprometendo-se com 40 dias de jejum. Mateus 4,2. Nós não dizemos não para nós mesmos ou para os nossos apetites facilmente, mas negando as demandas diárias da nossa carne, a fim de nos concentrarmos toda a nossa atenção em Deus, nós podemos ir mais profunda e intensamente na oração em momentos de dificuldade, de tensão e também de emergência. Nós jejuamos porque queremos mostrar a seriedade. O jejum em um conjunto significa que estamos unidos no clamor a Ele e para ouvi-lo. Quando nós unimos em sinceridade, Deus nos honra consistentemente. Eles também oravam fervorosamente, persistente e apaixonadamente. As circunstâncias podem chegar a um ponto em que o próprio instinto de sobrevivência pode produzir orações ferventes. Quando homens a bordo de um navio com o profeta Jonas começaram a temer por suas vidas, eles clamavam honestamente por um Deus que nem sequer conheciam, implorando por misericórdia durante a tempestade. Jonas 1,14. E Deus os poupou. Quando os destinatários da mensagem de Jonas em Nínive caíram sobre a convicção assustadora por causa dos seus pecados, eles também clamaram a Deus de todo o seu coração, para que Deus os poupasse da destruição, e Deus os poupou. Entretanto, muitas das condições em nossas vidas pessoais e no mundo de hoje são igualmente alarmantes e clamam igualmente por uma oração fervorosa. Pecados em nossa nação, o orgulho em nossas igrejas, a mágoa em nossos lares, a perseguição entre nossos irmãos e irmãs, a necessidade e desejos em proporções drásticas e dramáticas que nós não queremos ver ou pensar a respeito. As sementes de privações e hostilidade contra os cristãos, acontecendo agora mesmo em muitas nações do mundo. E um dia eles vão nos encontrar. Nós precisamos deixar que os nossos corações batam juntos com o coração de Deus. Que sejamos preparados para sermos fiéis a Ele em todas as situações. É muito importante que nós sejamos preparados para sermos fiéis quando as dificuldades e as lutas que os nossos irmãos estão sofrendo, nós também possamos sofrer. Que sejamos devotos, que sejamos então sempre aquele que busca a oração, o jejum, em longas ou pequenas temporadas, mas sempre devemos buscar a misericórdia de Deus. Todos nós devemos recorrer a um tipo de oração, disciplina. Provavelmente a oração mais fácil é a mais confortável de que gostamos de admitir. Então, nós precisamos melhorar a nossa própria vida, aumentando o nível de fervor da nossa oração, dependendo da necessidade do momento, de um pedido alegre ou até de uma oração que possa ter durado a noite toda, culminado com clamor: Abba, Pai, como o de Jesus, antes de ir para a cruz. A oração fervente toca o coração de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas imagine
que as orações em conjuntos, persistentes, unidas, de muitas pessoas justas, cada uma delas orando em jejum, que isso pode acontecer. Não se trata apenas de uma conexão. Orações assim realizam milagres, milagres coletivos, mas podem mover montanhas, trazem avivamento e mudam o curso das nações. A oração extraordinária pode trazer resultados também extraordinários. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo porque nada é impossível para ti. Peço-te que nos treine e nos conduza às orações extraordinárias. Ajuda-nos a lançar fora todo e qualquer pecado, entregando-nos completamente a ti. Que possamos ver as necessidades da nossa cidade, da nossa nação, da maneira como tu vês. Une os cristãos na minha igreja, na comunidade, em orações extraordinárias. Que possamos caminhar em amor, concordar de coração, jejuar com fé, nos unirmos em oração fervente e persistente. E assim temos certeza que derramarás o avivamento e o despertamento espiritual sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o teu povo. Seja glorificado por nós, em nome de Jesus. Amém.